É um prazer estar novamente aqui, trazendo a palavra, né? Agradecendo o convite ao pastor da igreja, os líderes e os irmãos. Sempre é um privilégio, né? Quando nós somos convidados para fazer algo para Deus, não pense que é um favor para alguém, é um privilégio. Amém, amados? Seja uma limpeza, seja o que for, é tudo para a glória do nome dEle. Nada é nosso, nós não temos nada, nós dependemos totalmente dEle. E uma das coisas que eu aprendo nessa caminhada cristã é que Deus se agrada daquele que é humilde de coração. A palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo. E se Ele resiste ao soberbo, há algo muito tremendo diante disso, para que aquele que é soberbo possa entender que é necessário ser humilde, para que nós possamos conhecer a grandeza do nosso Deus, a sua justiça inabalável, o seu poder, a sua glória, a manifestação da sua glória. Amém, igreja? Fico muito feliz de estar aqui, muito feliz que nós estamos aqui ainda. Um dia todos nós vamos partir, seja quando Ele voltar e nos chamar para estar diante dEle. O justo juiz não virá mais como uma ovelha que foi para o matadouro ou estava prestes ao matadouro. O Senhor, Ele morreu por nós, sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Nós não dependemos de homens, nós dependemos do soberano eu sou, do grande eu sou. Como Ele sempre manifestou isso, falando ao povo de Israel e falando para que o nome dEle fosse exaltado. Diga ao povo que o eu sou está falando. E quando Ele falava, amado, quando Ele se manifestava era por um propósito. E o propósito sempre foi impactar vidas, impactar uma nação, nunca é para uma única pessoa. Deus é um Deus zeloso pela sua justiça plena, inabalável, perfeita, e Ele sempre tem algo novo para trazer à igreja, a um povo, a uma nação, a uma cidade. Ele sempre se manifesta dessa forma. Quando Deus trazia para junto dele os profetas e trazia uma palavra, seja de alegria, de exortação, de confronto, Ele trazia para um propósito. Nunca foi para um ideal, para algo que eu e você queríamos somente, para o nosso próprio ego. Ele queria que fosse para contemplar a glória dEle, mas um povo, uma nação. Então sempre que Deus se manifesta, amados, entenda que se você pensa que você é a menina dos olhos de Deus, realmente você é, a palavra de Deus diz. Mas nós passamos a ser menina dos olhos de Deus quando o reino de Deus que está dentro de nós se manifesta através do Espírito Santo. Não há possibilidade do reino de Deus que está dentro de nós, que é invisível. Nós não podemos ver, mas sabemos conforme a palavra de Deus que Ele está dentro de nós. E essa manifestação da glória de Deus só pode ser exercida, só pode ser transbordante através do Espírito Santo. Não há possibilidade de um homem, de uma mulher, de um jovem que está aqui, todos nós, ser cheios da presença de Deus e acharmos que nós estamos fazendo algo, que nós somos bons. Existem homens e mulheres pregando na nação brasileira em todos os lugares, amados. Existem os mártires, os heróis da fé, existem as estrelas, ou os estrelas, e existem homens que são os remanescentes, homens e mulheres que são os remanescentes, que continuam pregando a verdade, que continuam pregando a palavra, que continuam se debruçando, entendendo que o Espírito Santo é que faz uma obra tremenda. Os nossos delitos e pecados, amados, não podem ser confrontados pela minha necessidade, pela necessidade do homem. A expressão disso não pode ser que eu fale e você se converta, ou você entenda que você depende de Cristo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, só Ele, amado. Então, amados, que nós possamos nessa noite nos alegrar de tudo que Ele já fez por nós. Você imagina que você já passou por enfermidades, por pandemias, por situações extremamente difíceis. Alguns aqui foram livrados da morte de tiros, de facadas, de acidentes. Alguns de doenças que aos olhos humanos eram incuráveis. A medicina era decretado que não havia mais possibilidade alguma. Mas para o Deus do impossível, Ele é suficiente e capaz de nos renovar, de nos transformar, de trazer algo novo para mim e para a tua vida. E é para que você seja uma testemunha viva do poder, da graça e da misericórdia do Senhor. Porque se não for dessa forma, amado,
vai ser para o nosso próprio ego. E algumas estrelas que estão aí na nação brasileira, que enchem igrejas, que enchem estádios, amados, alguns são só estrelas, porque estão preenchendo, não estão preenchendo o vazio, estão preenchendo o ego daqueles que querem ouvir a palavra. Uma palavra, e a palavra e o compromisso com Deus é com a palavra. Portanto, não julguemos, achar que um homem ou uma mulher, mas aquele homem vive daquela forma, aquele homem ou aquele ministério faz isso ou faz aquilo. O compromisso do Senhor é com a palavra dele. Então, quando ele transforma, seja aqui, ou seja ali, ou seja lá, é por causa do compromisso que Deus tem com a palavra dele. Amém, igreja? Vamos compartilhar com a igreja Salmo 126. Aleluia. Louvado seja Cristo. Abba, Pai, Paizinho querido, nós precisamos do Senhor. Que nesta noite, Pai, os meus anseios não prevaleçam, mas a Tua palavra. Que a minha vontade não prevaleça, mas que prevaleça o Teu querer, Pai. Pai, que cada coração aqui presente, que cada mente, seja levado cativo ao Teu entendimento, não como forma de aprisionamento, mas como forma de entrega, de render-se totalmente à Sua palavra, ao Teu nome poderoso. Ó Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é tremendo, e por isso não posso nada sem Ti. Me ajude, Pai, a transmitir a Tua palavra, e ajude, Pai, os meus irmãos, Pai, que estão aqui, a recebê-la com alegria, e que possam regozijar-se, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Amém. O Salmo 126 é um cântico de ramagem, algo tremendo, que fala do consolo para aqueles que choram. Às vezes você está passando por uma situação muito difícil, amado, e tem chorado por isso, tem clamado ao Senhor por algo, por um mover dele na tua vida. E algumas vezes nós achamos que Deus esqueceu ou não ouviu a nossa oração. Ele sempre ouvirá. Ele não nos esqueceu. Mas para o cumprimento do propósito, às vezes, amado, leva algum tempo. Às vezes nós somos imediatistas e queremos que aconteça imediatamente após a nossa oração. E Deus sabe o melhor, o tempo oportuno dele é preciso, é perfeito e é poderoso. E a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, que é Jerusalém, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Glória a Deus. Amados, que coisa tremenda nesse cântico de ramagem, através desses versos declarados como um cântico. Quando o povo foi levado ao cativeiro, ele ficou 70 anos, permaneceu cativo na Babilônia. E esse povo que tinha se afastado dos princípios da palavra de Deus, que conhecia o poder de Deus, eles tiveram uma liberdade de escolha. E eles escolheram se afastar de Deus. E nessa escolha, o povo, esta nação veio até eles
e os levou como cativos, ou seja, escravos, sem liberdade, sem escolha de querer ou fazer. Faziam tudo o que eles queriam. Você já imaginou se você e eu fôssemos escravos, amados? Você consegue se colocar como o povo de Israel na escravidão? Nós éramos escravos do pecado, sim, e servíamos a Satanás e a sua vontade. Todos nós aqui. Alguns nasceram num lar cristão, e que bênção! Alguns no decorrer da sua caminhada se desviaram do caminho do Senhor por escolha própria. Não é o Senhor que te condena, não é o Senhor que retira você do caminho dele, não é o Senhor que te condena e que te exorta para que você saia da presença dele. Nós é que decidimos, amados. E essa decisão, em algum momento da nossa trajetória, pode ser árdua. Essa decisão pode trazer consequências graves que podem destruir parte de nós. O que nós vivíamos no passado, como este povo estava vivendo? 70 anos afastados da presença de Deus como escravos. Certamente ali em algum determinado momento deveria ter algumas pessoas que falavam: até quando? Passou vidas, passou gerações, pessoas morreram e eles estavam escravizados. Até que tiveram a liberdade por causa de um propósito. Eu e você tivemos a liberdade também por causa de um propósito, amado. Nós éramos perdidos e desgarrados como ovelhas perdidas. E um dia o Senhor nos resgatou, e quando nós olhamos esse texto, amado, o verso 1 fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele restaurou a nossa sorte, amado. Porque um dia, quando nós andávamos perdidos, e sem noção alguma do que era o reino de Deus e a sua justiça, quem era o Senhor, como eram as coisas de Deus, sem sequer conhecê-lo, amado. E de repente o Senhor se apresenta a nós como um Deus de amor, um Deus de graça e de misericórdia, e nós nos rendemos a Ele. Mas tudo aquilo que nós fazíamos, amados, de repente você pensa: mas Deus nos libertou de todo o pecado. Amém. Pelas suas pisaduras fomos curados. Amém. Ele nos redimiu de todo o pecado. Amém. Mas as consequências, amados, elas continuam através dos tempos, porque há um julgamento da sociedade, há um julgamento do homem, há um julgamento de onde você estava inserido, daquilo que você fazia e de quem você era, antes de conhecer a Cristo. E esse julgamento às vezes nos traz uma lembrança do passado que nós não queremos lembrar. Por quê? Porque pessoas ainda nos acusam: aquele crente, aquele é evangélico, aquele é cristão. Não é, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ela fazia isso. Como pode esse homem, essa mulher ser temente a Deus, ou pregar a palavra, ou louvar, ou ser um evangelista, ou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que está inserido numa casa de oração? Essa condenação vem, amado, e até que se prove ao contrário para essas pessoas que não conhecem a Cristo e que não foram libertas ainda, isso leva um tempo. Por isso nós precisamos da restauração do Senhor, que vem através dele só. Senão nós sucumbimos, nós paramos e ficamos estagnados, ou então desistimos. E a palavra continua dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A sua boca está cheia de júbilo, amado? A sua alegria está exaltando o nome do Senhor? Ou nós estamos sendo murmuradores, reclamões, né? Ou questionando aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas? Porque se nós, amados, ainda continuamos reclamando, murmurando, questionando as coisas de Deus, nós ainda não entendemos o reino de Deus e a sua justiça. E como o Espírito Santo pode se manifestar se nós bloqueamos a ação do Espírito Santo? De repente você fala: mas quem somos nós para bloquear a ação do Espírito Santo? Ele é um cavalheiro, amado. Ele não faz se você não permitir que ele faça. Não é porque você e eu mandamos nele, é porque ele é um cavalheiro. Ele, amado, vai se manifestar para a glória do Senhor se eu e você estivermos suscetíveis a ouvir a voz dele, suscetíveis a deixar-nos ser ensinados por ele. O deixar ser ensinado por ele, amado, é muito menos doloroso, é muito mais agradável, porque a manifestação da glória dele vai te encher de alegria, amado.
vai fazer com que eu e você possamos dar testemunhos de quem Deus é e do que Ele fez na minha e na tua vida. Amado, lembranças do passado virão à tona. Alguém vai falar com você, de repente uma ligação, de repente na cidade que você era, você está passando e te encontram e de repente, ei, Paulo, André, quem mais? Darley, vamos tomar uma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, amado, não faço mais parte disso. Ah, você, não é assim? Você não faz mais parte disso? Claro que faz. Amado, eu vivia uma vida desregrada lá no Paraná, no início do encontro com Deus, e as pessoas, até que isso fosse claro para eles, ninguém acreditava na conversão, ninguém acreditava que eu estava na igreja por causa de Cristo, e sim para algo diferente daquilo que era o propósito. E os acusadores vêm, as acusações vêm à tona, constantemente. Ainda mais numa cidade pequena como Alto Araguaia, de repente vocês estão morando aqui, nem todos nasceram num lar cristão e transgrediram coisas e situações e fizeram coisas terríveis. E quem pode mudar isso? Quem pode expressar isso? Eu e você, amados, mas através da graça e da misericórdia de Deus. Mas ainda haverá acusadores, ainda haverá pessoas se levantando contra mim e contra você, dizendo, não é possível. Mas você tem autoridade em Cristo para dizer, é possível, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Ele transformou a minha mente, o meu coração, as minhas entranhas foram tocadas por Ele. Aleluia. Qual é o comparativo, o retrato entre os libertos do cativeiro babilônico e nós quando fomos libertos do pecado, da morte para a vida? Como nós olhamos e enxergamos isso, mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a palavra de Deus diz. Mortos espiritualmente, sem esperança e sem fé, como o povo estava. 70 anos aprisionado no cativeiro, como escravos, eles não tinham mais esperança, não agia mais a fé. É como nós, amados. Em determinado momento da nossa trajetória não havia mais esperança, não havia fé nenhuma, não havia entendimento algum. E de repente, vocês que estão aqui como eu, em um determinado momento, foi clamado, Senhor, eu não aguento mais, me tira dessa vida, me tira desse cenário, dessa situação que eu estou vivendo. E Ele entrou com providência porque ouviu o teu clamor. Um clamor que veio lá de dentro do coração, que não aguentava mais. A angústia estava por matar-nos. A debilidade, não havia mais possibilidade de ter forças e esperança, amado. E agora esse Deus tremendo que nos chama pelo nome, que faz algo tremendo dentro de nós, abalando a nossa estrutura física, mental e espiritual, porque diz que o grande eu sou pode fazer coisas tremendas. E nós no passado, quando Ele nos chamou, amados, saímos da velha criatura, do velho homem, da morte para a vida, e fazíamos coisas tremendas para Deus, pregávamos, gritávamos, falávamos o nome de Deus, levantávamos as nossas mãos, queríamos pregar para todo mundo. Não é assim no início da conversão, no início do chamado? E por que nós diminuímos? E por que nós paramos com isso? Porque nós começamos a achar que podemos sozinhos, amado. Nós começamos a imaginar que essa trajetória, Deus nos chamou, agora, Senhor, eu já sei, eu já cresci, eu já estou preparado e posso caminhar sem Ti. E às vezes nós nos tornamos religiosos porque viemos ao templo ou à igreja como religiosos, aqueles que frequentam na quinta ou na sexta ou no sábado ou no domingo para ter o seu nome ou a sua visão dentro da igreja, mas não como homens e mulheres realmente tementes a Deus, que querem mais da glória de Deus, mais da graça de Deus, mais do poder de Deus se manifestando entre nós. Porque quando o poder dele se manifesta, amado, a cura, a libertação, do poder da oração, amado, que nós declaramos na imposição de mãos, pessoas são curadas, amados, pessoas são libertas. Você precisa crer nisso, você precisa continuar acreditando, amado. E se você fazia, por que parou? Volte a fazer, volte a estar na presença do Senhor nesse sentido, amado. Não é que você se afastou,
é que por algum momento a soberba tomou conta do nosso coração. Por algum momento nós esquecemos quem é Ele e o que eu posso fazer, e que eu posso fazer sem Ele. E nós olhamos uma conversão genuína, amado, com alegria, com empenho, com constância, com coragem, exalando o bom perfume de Cristo em todo lugar. Aqueles que receberam do Senhor, amados, eles precisam ter constância, ou seja, uma continuidade plena, uma continuação dia após dia daquilo que Ele já começou, a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. E esse dia após dia nós precisamos entender, amado, que vem através dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, tudo que nós façamos para Ele, amado, não se compara ao que Ele fez por nós. Nós podemos doar carros, casas, nós podemos dar dinheiro para a igreja, ofertar a pessoas, nós podemos fazer boas obras, nada se compara à morte de cruz e o sangue do Senhor derramado por amor de nós, nada. E se Ele não fizesse mais nada por nós, amado, Ele já teria feito o suficiente, porque na morte de cruz Ele disse: eu quero te libertar e te salvar. Eu quero fazer uma grande obra na tua vida. Eu quero que você exale sim o meu bom perfume em todo lugar, por onde passar. E onde colocar a planta dos seus pés, eu quero que haja um renovo, uma ação do meu poder sobrenatural. É isso que Deus quer de nós, amados. É isso que Deus quer fazer em nós. E quando nós, amados, entregarmos totalmente a nossa mente, o nosso coração a Ele, o nosso querer, certamente Ele fará grandes obras. Amados, algum tempo atrás eu lembro que nós fazíamos alguns encontros entre várias igrejas. E era uma alegria, porque várias denominações estavam juntas, uma grande igreja. E nós orávamos, íamos às 18 horas e saímos às 6 horas da manhã. Oração, palavra, louvor, pessoas, crianças dormindo e a família toda naquele lugar, era algo tremendo da parte de Deus. Isso pode voltar, amado. Isso pode acontecer novamente. Quando você estiver nas ruas e olhar pessoas que precisam de oração, que o Espírito Santo testifica, amado, você vai passar, mas ele vai te incomodar para que volte. E às vezes, não posso, estou com pressa, tenho que ir, volte. Volte, porque certamente o Espírito Santo quer fazer uma grande obra, mas Ele precisa que você esteja disposto. Ele precisa que eu e você estejamos dispostos a ouvir, estar suscetível à voz dEle. E estar suscetível à voz dEle, nós precisamos, como a palavra de Deus diz, entender que o reino de Deus está dentro de nós. Mas essa manifestação do reino de Deus externamente só é capaz, ou só é possível através do Espírito Santo. Nós não somos capazes. Nós não podemos sozinhos, amados. Nós dependemos dele. No versículo 4 diz algo tremendo. Uma oração através desse cântico que diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. As torrentes do Negueb, amado, um deserto extremo, uma terra árida, seca. Era como nós no passado, como um deserto. Nós éramos como terra seca, infértil. Terras que necessitavam de algo novo. Eu e você, amados, necessitávamos. Nós viemos da velha criatura, da geração adâmica, do pecado. Através do pecado as coisas começaram a acontecer, mas você precisa se regozijar até com o trabalho, porque lá ele deu uma declaração e falou para Adão: agora através do teu suor, do teu trabalho, é que conseguirá o sustento, porque era tudo de graça, amado. E para a mulher foi as dores de parto. É uma condenação isso? Não. É um afastamento dele, começou lá atrás, lá no início de tudo, com Adão e Eva. Mas o segundo Adão é tremendo, amado. O segundo Adão, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nos dá plena liberdade de estarmos na presença dele e entender que
esse Jesus ressurreto, o alfa e o ômega, o início e fim, a raiz de Davi, Emanuel, Deus conosco, o poderoso, o grande eu sou, o El Shaddai, o Jeová Nissi, o Jeová Rafá, Jeová Jireh, esse Deus soberano sobre todas as coisas, Ele sabe quem você é, Ele te conhece pelo nome, Ele sabe o que está nas tuas entranhas, no teu coração, na tua mente, Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento, Ele sabe como Ele quer se manifestar na tua vida. Nós precisamos entender esse propósito de Deus para nós, amados. Ele não nos criou, Ele não nos gerou para que nasçamos, trabalhemos e morremos, amados. Isso é inútil. O Senhor não fez isso, amado. Simplesmente nos criou para nós trabalharmos e morrermos. Existe algo pleno, algo tremendo, algo muito maior. A nova Jerusalém, amados, existirá. Obrigado, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Nos ajude, Pai. Aleluia. Da mesma forma que o povo necessitava da restauração, nós precisamos em várias áreas da nossa vida, como terra seca, agora necessitando de uma restauração. Amados, aquelas águas, quando vinham a chuva, 5 meses sem chuva, terra árida, deserto, sequidão, o povo transitava naquela terra e dependia das chuvas. Essas chuvas, os montes vinham, mas a terra não absorvia, por isso fazia as torrentes no Negueb, ela passava direto, era tão seca, tão árida, que não absorvia. Era como nós, quando não conhecíamos a Jesus, uma terra seca, tão árida, que não conseguimos entender o poder de Deus e a manifestação da glória dEle, como muitos aí fora ainda não entendem, amado. Que Deus é esse que deixa que você passe por uma enfermidade? Que Deus é esse que deixa com que o teu filho foi alcançado pelas drogas? Que Deus é esse que permite isso acontecer na tua vida? Esse mesmo Deus que permite e nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele é suficiente e capaz, amados, de trazer um renovo a nós, mas nós dependemos desse renovo, porque éramos terra seca, passamos pelo deserto, agora somos renovados gradativamente pela glória, pela palavra do Senhor, mas precisamos entender que essas coisas que fizemos no passado trouxeram consequências e ainda nos trazem à mente, e por isso nós precisamos entender como nós nos libertamos disso, de que forma. Quantas coisas fizemos com nós mesmos, com o nosso corpo, com outras pessoas, amados, nós ofendemos pessoas, nós ferimos pessoas, nós machucamos pessoas, nós enganamos pessoas, nós fizemos todos os tipos de transgressões, e às vezes a pessoa quer que no início da conversão, da noite para o dia, tudo isso seja apagado. Aos olhos do Senhor isso foi literalmente apagado, mas Ele não pode tirar as consequências, porque Ele irá contra a palavra dEle, amado. Esse Jesus ressurreto, amado, o coração dEle é abalado por você, porque Ele te ama. E Ele quer que você tenha uma vida abundante nele, porque a vida abundante que Jesus estabeleceu não é uma vida de riqueza e cheia de ostentação, não, é uma vida de paz, de prazer nele, é uma vida de alegria nele, amado, é uma vida de consolo nele. Essa paz que excede todo entendimento, conforme a palavra diz, ela excede porque nos momentos de tribulação, nos momentos de contenda, nos momentos difíceis da nossa vida, nós podemos ser consolados por Ele. E esse Espírito Santo que ora por nós e diz que nós não sabemos como orar, e Ele ora com gemidos inexprimíveis, para que antes de nós passarmos por algo terrível, doloroso, Ele já está intercedendo por nós. Que coisa tremenda, amado. Você compreende esta grandeza do Senhor em nossa vida? Você compreende que Ele te ama de uma forma tremenda e sobrenatural, que nós não conseguimos entender a grandeza desse amor, a grandeza dessa justiça, a grandeza dessa integridade, e mesmo nós sendo infiéis a Ele, Ele permanece fiel. Esse é o Deus que nós servimos.
O Deus que andou diante do mar revolto à noite, e por não conhecê-lo e não entender que o Senhor faria aquilo, os discípulos falaram: é um fantasma. E ele fala: fiquem tranquilos, sou eu. A voz eles conheciam, mas na escuridão da noite eles interpretaram que não era o Senhor. E Jesus fala para Pedro: venha, Pedro, se és tu, Senhor, ordena que eu vá até ti. Teve coragem momentânea, passageira. Às vezes também nós temos essa coragem momentânea, passageira. E ele colocou o pé sobre as águas, saiu do barco e foi caminhando em direção a Jesus. Mas quando ele olhou para o lado, quando ele sentiu o mar revolto, o vento e a água tocando no seu corpo, ele esmureceu e teve medo e começou a submergir. Mas nessa transição de submergir, amado, o Senhor estava ali imediatamente estendendo as mãos a Pedro e o retirou das águas profundas. Assim Ele fez conosco. No pior momento da nossa trajetória, da nossa vida, algo aconteceu e nós não conseguimos entender que foi Ele, que é Ele e é para Ele. Todas as coisas que Ele faz, amado, são para a glória do nome dEle. Tudo que Ele toda manifestação do poder de Deus é para a glória do nome dEle. Portanto, se você prega, se você é discipulador, se você é do louvor, é para a glória dEle, amado. É para exaltar o nome dEle. É para dizer que Ele continua sendo santo, santo, santo. Que o seu nome seja exaltado em toda a terra, porque és poderoso, és fiel, é transbordante. Esse é o Deus que fala que tem que colocar vinho novo em odres novos, amado. Por que odres novos? Para não romper, para que você seja transbordante como Ele, amado. Para que você possa tocar outras pessoas através do poder, da manifestação da glória dEle. Para que a definição de um homem, de uma mulher temente a Deus, as pessoas possam ver e querer o que eles têm da parte de Deus, amado. O que nós temos da parte de Deus. Essa reconstrução e restauração, amados, de tudo aquilo que foi destruído no período da nossa escravidão. Da mesma forma que o povo de Israel passou, certamente choraram muitas noites, muitos anos chorando, foram 70 anos, vendo os pais morrerem, os avós, os parentes, a parentela na escravidão, amado, morrendo. E se esse povo babilônico tinha a mesma mente, a mesma intenção dos babilônios, que fala lá dos caldeus ou babilônios, que fala em Abacuque, eles eram terríveis, amado. Eles eram sanguinários, eles eram usurpadores, eles eram condenadores, eram agressivos. E neles havia prazer em derrubar as autoridades de outros lugares, para que eles fossem o poder na terra. Assim, amado, quando nós olhamos essa situação, qual foi a imagem que foi construída no passado? Será que nós carregamos a imagem do passado ainda nesses dias? A imagem de quem nós éramos no passado ainda nesses dias? Será que a nossa alma, a nossa psique quer que nós passemos a agir como éramos antes, amado? Davi fala: aquieta minha alma e lembra de todos os benefícios que o Senhor fez. Aquieta minha alma, aquieta. Vai ter momentos na minha e na tua vida que você vai precisar falar: aquieta minha alma, aquieta minha alma, para que prevaleça o Senhor da glória na minha vida, na minha história. Aquieta minha alma. Quando nós olhamos esse cenário, amado, perturbador, qual é o reflexo agora que eu exponho após a minha conversão? O restaurar a confiança daqueles que foram marcados pela vida, pela nossa história do nosso passado, ou pela história do nosso passado. Pessoas que foram extremamente marcadas por quem nós éramos. Você já teve tempo de pedir perdão a elas, amado?
seja nesta cidade, ou seja em outro lugar. Alto Araguaia teve muito derramamento de sangue inocente, amado. Uma cidade tão pequena e tanto derramamento de sangue inocente. Nós precisamos pedir perdão a Deus por isso. Porque os sangues derramados inocentes, amados, o Senhor precisa fazer algo, só Ele pode fazer algo. Mas é o clamor da igreja, é o clamor dos santos, é o clamor daqueles que se rendem totalmente a Ele, é que eles vão ouvir, irmãos. Existe uma palavra lançada aí na mídia ou nas redes sociais ou em qualquer lugar que fala que toda oração Ele escuta. Ele escuta sim, amado. Mas Ele não é obrigado a responder orações de pessoas que estão contra Ele, que estão afastados dEle, amado. Pessoas que vivem de uma forma banal, de uma forma transgressora, achando que Deus tem que ouvi-los e tem que fazer. Ele não vai fazer. Ele vai ser contra a sua palavra, contra aquilo que Ele deliberou para nós como retidão, como perfeição. Então, amado, se eu e você nessa noite tem alguém de nós que ainda tem lembranças desse passado, que ainda precisam de correções daquilo que nós éramos, que fazíamos, talvez uma ligação, talvez uma conversa pessoal, face a face com aquele que você feriu, machucou, transgrediu, usurpou. Faça isso, amado. Faça isso. Certamente Deus vai restaurar aquilo que estava perdido, aquilo que estava te incomodando. Esta restauração é necessária. Restaurar a confiança daqueles que foram marcados pela sua vida ou pela sua história do passado. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, fala sobre isso. A palavra de Deus exalta aquela igreja nos primeiros 3 versículos e depois ele fala: mas eu tenho algo contra vós. Ele fala: abandonaste o primeiro amor. Alguns de nós falam: que primeiro amor é esse? Ou alguns de nós: o primeiro amor foi algo tremendo. O amor dele não parou, amado. Foi o primeiro e será até o fim. Sempre. Inabalável. Transformador. Genuíno. E por que o nosso tem que parar no primeiro amor e foi esquecido? O primeiro amor ou as primeiras obras, amado, quando nós fazíamos coisas tremendas para Ele. Sabe, lá no Paraná nós estávamos como pastores já e as pessoas estávamos discutindo sobre um determinado assunto, e não é errado isso, amado, fique tranquilo. Eu não sou contra isso, fazer uma assembleia para que nós decidamos quem vai limpar a igreja hoje ou amanhã. E eu lembro que naquele dia, eu e a Regiane falamos: não precisa fazer nada, nós vamos limpar. Não, mas vai ficar pesado, não precisa, nós vamos limpar. E nós passamos 1 ano limpando a igreja, fora as outras escalas depois de alguns anos, mas aquele ano todo nós limpávamos a igreja. Como pastores, amados, isso é tremendo. Porque a partir do momento que você serve a Deus, seja onde for, seja lá na frente, seja no cuidado, seja na expressão aqui dentro da igreja, seja na limpeza, o que for, amado, você está fazendo para a glória do nome dEle. E certamente, amado, Deus está vendo tudo isso. Certamente Ele está fitado os olhos em você. Quem você é, quais são as suas atitudes, o seu comportamento. O que você faz para Ele, o que te motiva a fazer as coisas para Ele, não é querer algo. É simplesmente ser grato, amado. Gratidão. Aquele que te deu vida, aquele que te deu esperança, aquele que te deu o dom da fé, aquele que, como fala nos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre os dons espirituais, que você peça a Ele e o Espírito Santo lhe dará gratuitamente. Aquele que te deu sabedoria, discernimento, aquele que fez com que o leito de morte não fosse o final, e você está aqui, amado. Aquele que concedeu, como alguns de nós, eu cito aqui só o irmão Brauna, que recentemente estava lá no hospital, começou aqui e foi para lá. A morte não o venceu porque Jesus não permitiu. Ele é tremendo, amado.
O Senhor que nós servimos é tremendo e poderoso e pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos ou pensamos. O aquietar a tua alma é só um passo. Mas você tem que pedir constantemente: Senhor, me renova a cada dia. Eu quero voltar, sim, como eu era, ao primeiro amor, aquilo que eu fazia quando eu te conheci. A vontade de te servir como eu te conheci. Tudo o que eu fazia por amor de ti. Amados, quantas vezes eu fui para as ruas e voltava só de calça ou só de bermuda, amado. Doava tudo, tênis, camisa, tudo ficava. Quantas vezes, amado? Doamos aliança, doamos relógio, doamos moto, doamos carro. E eu não estou falando para engrandecer o meu nome, não, amado. Tudo é Ele, amado, porque nada foi peso na nossa vida. Em nenhum momento que nós fizemos isso foi peso, foi doloroso, foi liberdade, foi livre para fazer isso, amado. Nos alegrávamos em fazer isso, sempre nos alegramos. Eu não posso sair com dinheiro e carteira, fica tudo na rua, amado. É verdade, é assim. Aparece um, aparece outro e é Ele, amado. Você precisa deixar com que Ele conduza a tua vida. Você precisa dar liberdade para o Espírito Santo fazer, amado. A grande obra que Ele começou, amado, Ele quer terminar. E Ele quer terminar numa abundância de vida, numa abundância de alegria, como o povo estava naquele tempo agora, declarando em forma de cântico. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que coisa tremenda. Sabe, em alguns lugares que você já passou, tem pessoas dizendo: lembra daquele, lembra dela, lembra dele. Grandes coisas Deus tem feito na vida daquele servo, daquele homem, daquela mulher. Grandes coisas Ele tem movido naquela vida, porque ele era um miserável transgressor. Ele fazia coisas terríveis e agora ele está na presença de um Deus que mudou e transformou. Você não conhece mais Ele. Você não sabe mais quem é Ele. Eu não acredito nisso, só vendo. E como Tomé, Jesus precisou estar diante de Tomé. Vem cá, Tomé. Eu sei que você não acredita ainda. Imagine. Será que nós precisamos ver Jesus? A não ser que você queira antecipar a vinda dele. Nós queremos. Tem pessoas falando: Jesus fica mais um pouco porque tá bom aqui. Não, não tá bom aqui. Amado, não tá bom aqui. Sabe quando você perde o medo da morte? É porque você quer o retorno dele o mais rápido possível. Quando nós perdemos o medo da morte, amado, não há nada que nos impeça a romper em fé. Não há nada que nos impeça se dirigir ao alvo que é Cristo. Não há nada que nos impeça a dizer que a morte de cruz, sim, foi tremenda, mas Ele não está mais na cruz. Ele está vivo e está operando coisas tremendas através do Espírito Santo, e o único intercessor, Jesus Cristo, não há outro. Só Ele, não há outro. Podem falar o que quiserem, não há outro. Aleluia. Versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A terra seca e árida, amado, aonde está caindo as suas lágrimas, certamente foi lançada uma semente poderosa, que aquela terra seca e árida agora passou a ser uma terra fértil, que poderá dar bons frutos para a glória de Deus, e dará certamente, mas leva tempo. Quando você planta algo, lança uma semente ao solo, amado, ela não cresce no dia seguinte. Existe um tempo de germinação, existe um tempo de crescimento, um tempo de maturidade. E o tempo de maturidade é essencial, amado, porque senão nós nos perdemos.
Você já viu um homem e uma mulher atingir um cargo mais elevado quando ela não passou por um tempo de maturidade, não passou por estágios ou patamares para alcançar? Vai se perder, vai machucar pessoas, vai ferir, porque não estava preparado. Estava preparado na teoria, mas não passou por estágios para estar onde está. E aí vai fazer coisas terríveis. Por isso, amados, nós precisamos entender que essa reconstrução, agora passamos a semear com lágrimas, mas é necessário perseverança e constância. Nossa mente, nosso corpo físico e vida espiritual. Acima de tudo, uma vida com Deus. E se nós queremos mais dele, entregue mais para Ele. Se entregue para Ele totalmente, amado. Não comece a cobrá-lo ou falar. Você já viu oração de pessoas que nós não estamos julgando, subjugando, que fala: Deus, o Senhor tem que me dar. E eles ensinam a fazer uma oração desse tipo. Deus não tem que te dar nada, amado. Nós somos submissos a Ele. Nós somos filhos. Você já viu filho falar assim com o pai? Você tem que me dar. Não. O princípio de honra é estabelecido por Deus desde o início. E a palavra de Deus diz no primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. É um mandamento tremendo e poderoso. Então, amado, se você está semeando com lágrimas, certamente, com júbilo, aqueles que semeiam com lágrimas e com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com um júbilo trazendo os seus feixes, uma promessa e uma recompensa. Sabe o que ele está dizendo? Olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com um júbilo, uma promessa e a recompensa trazendo os seus feixes. Você está preparado? Você está preparado para isso, amado? É consequência de uma vida com Deus, é consequência de entregar-se a Ele. Não é pelo que você faz, é pelo que você entrega a Ele. E Ele quer o meu e o teu coração e uma entrega genuína, para que Ele possa fazer essa boa obra que Ele começou, e já estamos terminando. É como nossas lágrimas regassem as sementes que foram lançadas, para que no momento oportuno dele, ou no momento tremendo dele, elas comecem a germinar, a crescer e dar frutos. Frutos dignos de uma promessa tremenda. E eu e você que estamos aqui nessa noite, amado, se entregue totalmente a Ele. Deixe que o Espírito Santo conduza a tua vida em todas as suas decisões. Permita que Ele seja o seu Senhor, não só o seu Salvador. Ele já é Salvador e Senhor. Mas permita que Ele seja soberano na sua vida. E Deus só passa a ser o nosso Senhor quando nós nos rendemos a Ele. Não existe possibilidade dele ser o nosso Senhor. Ele quer nos conduzir, mas nós precisamos nos render a Ele. Amém, igreja? Você pode ficar de pé, que nós possamos orar. Aleluia, Jesus. Que nessa noite, amados, eu e você possamos ir embora e sair daqui nos alegrando, nos regozijando pelo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas e pela oportunidade das promessas dele se cumprirem na nossa vida. Através do cântico de ramagem nós podemos perceber que esse povo se alegrou e que nações ouviram e souberam o que Deus fez na vida deles e falaram: grandes coisas o Senhor fez por eles. Pessoas vão ouvir e ver que grandes coisas tremendas que o Senhor fez pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua família. Amém, igreja? Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que o amor de Deus precioso e tremendo, que esse amor poderoso em obras, em prodígios e maravilhas que fez
ao povo de Israel e que faz a nós, nesse tempo. Seja tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana poderosa e abençoada, e que nesta noite, quando declinarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos lembrar do cântico de ramagem do Salmo 126, de como nós éramos e como nós somos, e a entrega que necessitamos fazer a Ele, para que a boa obra que o Senhor começou, possa ser concluída para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus, tenha uma semana poderosa. Amém, Jesus. Amém, igreja. Aleluia.